Beleza, então a gente comentou bastante, né, sobre o pâncreas na semana passada. Ele tem a porção exócrina dele e uma porção endócrina, né? A porção exócrina, a gente, né, para nós aqui não interessa muito neste momento, porque nós vamos falar, né, de endocrinologia, mas a porção exócrina, ela tem toda uma parte vinculada ao sistema digestório, né? Então, os ácidos pancreáticos, que vão ficar, né, são esses que formam essas regiões mais externas, que vocês estão vendo aí na imagem ao lado, estão voltados aí para a liberação de algumas enzimas digestivas que vão auxiliar, né, em toda a parte aí, né, propriamente dita da digestão do animal, tá bom? Já a porção endócrina, né, que ela é apenas aí, ó, 2%, né, do volume da massa do órgão, né, a gente tem formado pelas ilhotas, né, as ilhotas de Langerhans ou Langerhans, tanto faz o nome, né? Que são essas ilhas que se formam aqui, né, no meio aqui dos ácidos pancreáticos, que essas sim têm a função, né, de liberar hormônios, né? Então a porção endócrina dele, tá? E aí falamos das quatro principais, né, os quatro principais tipos celulares que nós temos. Então as células alfa e beta aqui para nós são as que nós vamos mais discutir. Falamos bastante das células beta, que libera, né, um hormônio chamado insulina, né? Que é um hormônio que a principal função deste hormônio é diminuir os níveis de glicose no sangue, tá? Então, é um hormônio chamado de hipoglicemiante. Então, aquela glicose, o qual, né, vocês ingeriram ali, né, pela alimentação, né, ela vai atingir aí a região do nosso corpo e a função dessa insulina, né, é diminuir a taxa de glicose do nosso sangue, do sangue ali dentro, né, que está ali dentro do vaso do animal, e ela vai distribuir essa glicose pelas células, tá? E aí uma parte dessa glicose também, né, é armazenada ali no fígado, tá? E aí, né, fica ali aprisionada, fica ali guardadinha, e quando este animal estiver num estado onde ele precise utilizar essa glicose, o fígado vai disponibilizar, tá? Então falamos bastante na semana passada aí sobre todo o mecanismo da formação da insulina, né, como que ela é formada dentro da célula e como que ela atinge esse meio extracelular, tá bom? E hoje, né, nossa função aqui é falar, né, e terminar aí o assunto pâncreas falando das células alfa, que são as células que estão na periferia, que vão secretar um outro hormônio, tá? Que é o glucagon. O glucagon, ele tem um efeito oposto da insulina, né? Então, ele vai ser um hormônio hiperglicemiante. Então, ele vai aumentar as taxas de glicose no sangue. Então, percebam, um deles é hiperglicemiante, no caso do glucagon, e o outro é hipoglicemiante, no caso da insulina, né? Então, eles têm efeitos opostos. Então, eles precisam trabalhar intimamente, né? Eles têm que estar ali, ó, um trabalhando junto com o outro, né? Enquanto um está aumentando, o outro diminui e vice-versa, né? A gente não pode ter uma ação mais da insulina e menos do glucagon e vice-versa. A gente tem que ter isso balanceado, né? Então, o nosso organismo tem que estar em homeostase, em equilíbrio, certo? Então, eu mostrei para vocês, né, a quantidade aí, ó, né, entre as células alfa, beta, delta e F, nós temos aí uma grande quantidade de células beta, né, 65% aí, ó, são as células beta que formam ali o órgão, né, ele é composto por 65% desse tipo de célula, e o glucagon, ó, né, que vem aí das células alfa, já tem uma menor
quantidade, tranquilo? Então, falamos bastante aí, né, sobre a insulina, vou passar aqui adiante, tá? Então, isso nós já falamos, semana passada a gente comentou também sobre isso. Vou aproveitar que o pessoal tá entrando agora. Então, falamos bastante aí também sobre, né, os efeitos aí no plasma. Então, é assim que existe um aumento de glicose, aminoácidos e ácidos graxos, a insulina, ela é ativada para que faça com que isso diminua, né, mantendo os níveis aí, principalmente de glicose, ideais no sangue. Falamos da formação dela, então, desde lá do momento, né, da ligação da glicose a uma proteína transportadora, que é o GLUT2, até essa insulina ser formada, né? Então, já comentamos também sobre isso. Falamos das 3 principais ações aí da insulina. Então, a principal dela é a diminuição da concentração sanguínea de glicose, tá? Falamos aí, né, que ela também tem a função de aumentar as concentrações de ácidos graxos e cetoácidos, né? Então, formação lá de corpos cetônicos também, tá? No organismo do animal. E diminuição da concentração sanguínea de aminoácidos. Então, ela tem uma ação anabólica, tá? Com relação aí, né, aumentando a síntese de proteínas e diminui a sua degradação. Tranquilo? E aí passei para vocês essas formulinhas, né? Então, um assunto mais aí bioquímico, né, da ação da insulina no fígado, né? O armazenamento dela no músculo, que é extremamente importante, né? E por último aí, ó, né, na formação ali dos ácidos graxos livres, tá? Então, né, o armazenamento, ações da insulina no tecido adiposo, tá bom? E aí nós paramos neste slide, tá? Na semana passada. Então, se vocês olharem do lado direito, né, tá escrito lá, ó, siga, e do lado esquerdo, pare, tá? Então, o que que é insulina, né? Qual a ação da insulina? Resumindo a aula toda, né, da semana passada, nós temos aí, ó, incorporação de glicose no músculo e tecido adiposo. Então, é um efeito o qual ela realiza. Ela quebra a glicose, né? Então, ela vai diminuir aí os níveis de glicose do sangue, distribuindo essa glicose para as células do corpo. Então, siga, ó lá, glicólise. Tudo que for ise, pessoal, né? Tiver esse sufixo aí, ó, ISE, é porque é quebra, né? Então, está quebrando, glicólise, tá bom? Síntese de glicogênio. Então, ó, lá no fígado, né? Ela vai formar glicogênio, né? Ela vai participar daquele processo chamado glicogênese, tá bom? Proteínas, ela vai também, né, formar, vai fazer a síntese de proteínas no corpo do animal, tá? E por último aqui, ó, vai incorporar íons, né? Então ela realiza a incorporação de íons, tá? Especialmente aí o potássio e fosfato, tá certo? E por outro lado, né, no pare aqui, ó, são coisas que não vão depender da insulina, mas que nós vamos ver hoje que todos esses itens de pare, que são a glicogênese, a glicogenólise, a lipólise, né, a quebra dessa gordura, cetogênese, que é a formação ali, tá, de, né, tendo como resultado final os corpos cetônicos, tá bom? E a quebra de proteína, então tudo que quebra, né, proteína, gordura, a própria glicogenólise aqui, tá? Que é a quebra da glicose, serão ações que estarão mais vinculadas às células alfa, tá? Do pâncreas, que vão produzir um hormônio chamado glucagon, certo? Então é o assunto da aula de hoje. Um parênteses, tá? Antes de nós falarmos do glucagon,
né, não tem como falarmos aí, né, terminar o assunto de insulina sem falar da principal doença que nós temos, que acomete aí tanto os animais quanto uma parcela enorme da população humana, que é a diabetes, tá? Então, novamente, o nosso intuito no módulo não é falar sobre, né, doenças, né, então patologias aí associadas aos hormônios, mas é importante que vocês saibam, é importante a gente associar o assunto, né, que nós falamos na aula passada com a principal afecção. Então, nós temos aí a diabetes, tá? O que é a diabetes, tá? Então, é um distúrbio do metabolismo dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas, produzido pelo comprometimento na síntese ou formação de insulina pelas células beta, ou pela incapacidade de utilização da insulina pelos tecidos, tá? Então, pessoal, nós podemos ter principalmente dois tipos de diabetes. Então, o indivíduo pode ser diabético por um primeiro motivo, que seria não formar insulina. Então, ele não, né, ele tem um comprometimento na síntese dessa insulina, tá bom? Então, ele não vai formar a insulina. A célula beta dele não vai formar este hormônio. Então, este indivíduo vai ter que ser o quê? Suplementado por insulina. Ele precisa tomar insulina exógena, tá? Não sei se algum de vocês tem algum parente com diabetes, tá? Ou se algum de vocês também, né, são diabéticos, mas este tipo de diabetes é aquele diabetes que nós falamos que é o insulino dependente, né? Então ele precisa tomar insulina para que ele degrade essa glicose, tá bom? E nós temos um outro tipo de diabético que ele pode até formar a insulina, porém ele, né, o corpo deste indivíduo não utiliza a insulina que é formada. Então existe um problema no receptor dessa insulina, principalmente, tá? Então, né, falando aí a grosso modo, e bem a grosso modo, porque a diabetes, né, a gente podia ter uma aula aqui de 4 horas só falando sobre diabetes, tá? Então, né, aqui é só para que vocês entendam mais ou menos e associem a doença ao mecanismo que nós falamos, tá bom? E aí o que acontece? No quadro da diabetes, se esse indivíduo não forma a insulina, ou, né, ou melhor, E/ou, não utiliza essa insulina, então os tecidos do corpo do animal não vão utilizar esta insulina de maneira adequada, o que, que vai acontecer? Este indivíduo diabético é o resultado disso, ele vai ter uma elevação dos níveis da glicemia, ou seja, os níveis de glicose no sangue deste indivíduo estarão sempre altos, tá? E isso não é bom, né? Isso é extremamente comprometedor aí para as funções adversas. Então, vocês viram a importância da insulina, né? Não só na quebra da glicose, mas no armazenamento, né, dessa glicose lá no fígado, na distribuição desta molécula pelas, né, lá para todas as células do corpo. Então, imagina um indivíduo que não tem este processamento, tá? Isso é grave, né? Por isso que precisa ser. Eu falo que a diabetes, o principal é o quanto antes ela for diagnosticada e o quanto antes ela for tratada, né? Não que o indivíduo diabético tenha comprometimento com a vida, né? Desde que seja tratada de maneira correta, né? E tenha um acompanhamento também, tá bom? Então, só para que vocês associem a principal doença, né, ao funcionamento aí da glândula, né, que é o pâncreas, principalmente com relação ao hormônio secretado pelas células beta, que é a insulina, tá certo? E aí, como eu falei para vocês, nós temos dois tipos de diabetes,
tá? Principais. Então, a gente tem a diabetes tipo 1 e a tipo 2, tá? Tipo 1 é o diabético lá que a gente fala que ele é dependente de insulina. Então, é o insulino dependente. Por quê? Existe uma perda de função das células beta, né? E uma deficiência absoluta de insulina. Então, esse indivíduo, ele precisa tomar insulina, né? Então, de uma maneira exógena, ou seja, né? Ele precisa aplicar insulina nesse indivíduo, para que, né, ele faça todo o processamento. Ah, qual a quantidade? Aí depende, né? Então, aí existe a avaliação clínica, tá? Para que tenha aí, né, um direcionamento e uma dose correta, tá, da insulina. Esse indivíduo não pode deixar de ser suplementado aí por insulina, tá bom? Então, esse é o tipo 1. O tipo 2, tá? Muitas vezes é aquele indivíduo que ele não depende da insulina, ele produz a insulina. Porém, ó, existe um comprometimento na capacidade dos tecidos de utilizar essa insulina, tá? Muitas vezes é uma resistência do corpo em aproveitar esta insulina, tá? Então, não existe um problema na célula beta, ela produz, né? O pâncreas está funcionando, as células beta estão produzindo a insulina, porém, esta insulina, a partir do momento que ela é produzida, existe uma resistência na utilização desta insulina, tá bom? Então, ó, ela é acompanhada de ausência relativa de insulina ou distúrbio na liberação da insulina em relação aos níveis de glicemia, tá bom? E aí pode começar a ter uma disfunção das células beta. Então, não é que o tipo 2 ele não vai depender da insulina, ele pode, né, em determinado estágio aí, também, né, ter aí que ser suplementado e receber essa insulina exógena, tá? Mas este, né, indivíduo tipo 2 ele vai ter sempre um problema, uma resistência no aproveitamento, tá, dessa insulina. Então, o tipo de tratamento aqui também já acaba sendo outro, tá certo? Então, se é tipo 1, se é tipo 2, isso depende aí, né, de toda uma avaliação clínica laboratorial para se ter um diagnóstico finalizado, né, e bem direcionado, tá, para que se estipule o tratamento adequado. Tranquilo? Então, novamente, só para que vocês tenham uma ideia aí, tá? Até quem for aí representar no trabalho, né, o pâncreas, pode comentar um pouquinho também sobre a diabetes, tá bom? E enfim, chegamos agora no glucagon, tá? Então, o glucagon é um outro hormônio, né, produzido lá pelo pâncreas, lembrem, 20% só de células alfa, tá? Então, ele vai ser sintetizado, ou seja, ele vai ser formado e vai ser secretado pelas células alfa, tá? As células alfa, né, estão ali também formando, né, uma parte aí né, das ilhotas de Langerhans, tá? Então, a diferença entre o glucagon e a insulina já começa aí, né, pelo tipo celular que vai sintetizar e secretar o hormônio. Então, o glucagon vai ser aí secretado pelas células alfa. Ele vai promover a mobilização e a utilização de combustíveis metabólicos, tá? Então, assim como a glicose, né, ela vai degradar essa glicose e distribuir lá para as células, tá? O glucagon ele vai fazer o contrário, ele vai mobilizar, né, esses combustíveis que a gente, né, coloca aí o principal deles como a glicose, né, como energia, tá? E ele vai, né, a partir do momento que ele mobiliza isso, uma hora ele vai utilizar, uma hora ele vai fornecer isso para o indivíduo, tá bom? Por quê?
ele vai fazer o contrário, pessoal. Ele vai estimular o fígado, né, a produzir glicose, tá certo? Então, ele estimula o fígado convertendo glicogênio em glicose. Então, como a insulina distribui essa glicose e degrada a glicose, ela faz glicólise, já o glucagon, ele vai converter aquele glicogênio armazenado em forma de glicose no fígado, ele converte isso novamente em glicose. E a partir do momento que isso é lançado na corrente sanguínea, os níveis de glicose vão aumentar. Então, ele é um hormônio chamado de hormônio hiperglicemiante, tá? Então, ele vai aumentar os níveis de glicose no sangue, ou seja, vai aumentar a glicemia deste indivíduo, tá bom? E ele está, pessoal, em constante secreção aí pelas células alfa, tá bom? Então, né, a todo momento, a partir, né, do momento que nós temos aí, né, uma queda aí nesse nível de glicose, principalmente, né, quando nós estamos em jejum. Então, quem mantém o corpo do animal em jejum, né, quem mantém os níveis de glicose ideais, quando este animal está em jejum, por exemplo, é o glucagon, né? Então, graças a este glucagon, nós temos aí uma constante secreção do mesmo pelas células alfa, mantendo os nossos níveis de glicose, tá, numa taxa ideal. Imaginem, né, se nós não tivéssemos aí a secreção do glucagon pelas células alfa, nós teríamos que estar o quê? Comendo a todo momento. Concordo? Então, né, se a gente não tem um hormônio que vai converter aquele glicogênio em glicose para que nós tenhamos um nível de glicose ideal no sangue, para que nós, né, mantenhamos aí nossas atividades corpóreas ideais, a gente ia ter que comer a todo momento. A gente não ia poder deixar esse nível de glicose nunca cair, né? Então, por isso que existe o glucagon, que faz este efeito oposto ao da insulina, tá certo? Então, quais são os efeitos, né, de acordo com a regulação aí da secreção deste hormônio, quais são os efeitos estimulantes e quais os efeitos inibitórios, né? Então, né, naquela imagem lá do SIGA e do PARE, o que vai ser o SIGA? O que vai estimular, né? O que o glucagon ele participa? Então, principal fator, diminuição da concentração sanguínea de glicose no sangue. Então, a partir do momento que teve esta diminuição, ou seja, abaixou a concentração de insulina, isto vai ser um motivo para estimular a produção de glucagon. Tranquilo? Então, o principal fator é esse, tá certo? Então, diminuiu os níveis, a concentração sanguínea de glicose, ou seja, né, uma baixa concentração de insulina modula o efeito estimulante para que as células alfa produzam glucagon. Tranquilo? A ingestão de proteína, ou seja, aminoácidos, né? Então, a ingestão desta proteína também vai ser um efeito estimulante das células alfa em produzir e regular aí a secreção de glucagon, tá? Os principais aminoácidos aí que a gente tem, né, que vão ser fatores aí estimulantes é a arginina e a alanina, tá bom? Ele também, pessoal, é secretado pelo trato gastrointestinal, tá? Então, TGI aí, ó, trato gastrointestinal, mediante a ingestão aí de proteínas e gorduras. Então, ele também, né, vai ter uma participação aí ativa, né, na digestão. Tranquilo? E como eu falei para vocês, né,
Quando nós estamos em jejum, então vamos supor que vocês têm que fazer um exame de sangue amanhã. E aí o laboratório pediu para que vocês fiquem 8 horas de jejum, tá? Graças ao glucagon, nós conseguimos manter o nível de glicose para o funcionamento ideal do corpo, mesmo estando em jejum, né? Então, como eu falei, na ausência do glucagon, nós teríamos que a todo momento, né, nos alimentar para que o nosso nível de glicose nunca, né, caia. Porém, né, em momentos de jejum, nós estimulamos as células alfa a liberar o glucagon. Com isso, nós mantemos a glicemia em níveis ideais, tá bom? Até certo momento, né? Então, vai chegar alguma hora aí que nós precisamos comer, né? Então, não tem como também ficarmos em jejum aí 24, 48 horas. É uma coisa que, né, aí já começa a ter também, né, uma queda dessa reserva aí, né? O glicogênio já não é transformado mais em glicose, tá bom? E aí, claro que as células alfa também, já, né, aquele glucagon sendo produzido, já não vai também, né, ter uma ação ideal, tá bom? E num exercício, né, então vamos supor lá um atleta, né, um jogador de futebol, o qual ele tem lá praticamente 90 minutos, né, divididos em dois tempos lá de 45, para que ele fique ali, né, tem até alguns sensores lá que medem essas taxas de glicose, né, e vários estudos são realizados, principalmente em atletas, né? Então, esse atleta, durante os 45 minutos, o qual ele está, né, a todo momento ali em atividade, então correndo, tudo mais, ele não vai parar no meio do jogo para comer, né? Então, assim, ele está degradando glicose ali no exercício? Sim, mas graças aí à secreção do glucagon, né, pelas células alfa, durante esse exercício intenso, durante essa atividade esportiva, né, o indivíduo consegue manter os níveis de glicose dele em níveis adequados, né, para que ele consiga aí manter estes 45 minutos, ou sejam aí até mais. Imagina um maratonista, né, que percorre aí 42 quilômetros, né, em mais ou menos aí 3 a 4 horas, né? Imaginem este indivíduo, né? As taxas de glicose dele como abaixam, tá? Então, graças aí ao glucagon, ele consegue, né, manter, né, pegar lá principalmente do fígado, também da musculatura, onde aquela glicose está lá armazenada em forma de glicogênio, e liberar isso para as células, para que eles mantenham a atividade, né, esportiva aí num nível adequado, tá bom? E quais são os fatores que vão inibir a secreção do glucagon, né? Então, o fato de ter glicose, né? Então, se tem glicose já na célula ou ali circulante no sangue, para que o glucagon precisa ser secretado? Né? Já tem glicose, né? Então, ele vai ficar ali, as células alfa vão ficar quietinhas ali, não vão liberar o glucagon, né? Por quê? As células beta já vão liberar aí, né, a insulina, tá bom? E a própria liberação da insulina, então, né, o corpo é inteligente. A partir do momento que o corpo liberou a insulina, né, a partir do momento que o pâncreas identificou ali níveis de glicose acima do normal no sangue, o próprio fato de liberar a insulina vai inibir a liberação do glucagon, tá bom? Então, os dois principais fatores inibitórios na regulação e na liberação aí do glucagon é a própria molécula de glicose e a liberação da insulina, certo? Então, o corpo entende que ele não precisa liberar este hormônio a partir do momento que nós temos um nível de glicose acima do normal, tá? Ou a própria insulina sendo liberada. Então, será inibida
a liberação do glucagon. Tranquilo? Então, eu estou falando para vocês aqui de níveis de glicose e tudo mais, né? A glicemia aí, o nível de glicemia que nós temos, geralmente aí vai, né, até uns 100, 99, 100 gramas por decilitro, tá? Dependendo, podendo atingir até 120 aí, mas acima deste valor, nós já temos, né, um estímulo do pâncreas em liberar a insulina. E com isso, a inibição do glucagon. A partir do momento que esse nível de glicose ele começa a baixar, aí sim nós temos a liberação do glucagon, tá bom? Então vejam, tá? Neste esquema. A partir do momento que nós temos uma queda da taxa de glicose, tá? Então vamos supor num jejum, tá? Então o animal está em jejum. Com isso, nós teremos um aumento da secreção do glucagon. Quem que libera, quem que secreta o glucagon? Células alfa, tá bom? E aí nós teremos um aumento da taxa de glucagon, tá bom? Com isso, nós teremos um aumento de um mecanismo chamado glicogenólise. Nós teremos um aumento da gliconeogênese, tá? Não é glicogênese, é gliconeogênese. Tranquilo? E um aumento da síntese de cetonas, que vão formar os corpos cetônicos. Então, lembra que eu comentei na aula passada com vocês? Geralmente, pessoal, quando nós estamos em jejum, né, o nosso hálito, tá? Ele tem aquele cheiro, aquele odor, como se fosse acetona, né? A gente fica com um mau hálito, né? Imaginem vocês lá no fim de uma balada, né? Onde vocês entraram na balada às 11 horas da noite e vocês estão saindo da balada às 8 horas da manhã. E aí vocês passaram a madrugada inteira quebrando, degradando glicose. Vocês não comeram nada, por exemplo, tá? E aí você sai, né, da balada ali com aquele hálito cetônico, justamente por conta, né, da manutenção dos seus níveis de glicose aí, tá? Pelo glucagon, porque ele fez glicogenólise, ele fez gliconeogênese e ele aumentou a produção dessas cetonas. Com isso, nós conseguimos manter o nível de glicose adequado, porque teve um aumento deste nível, mesmo nós estando aí em jejum, né? E também teve um aumento da liberação dessas cetonas. E aí a liberação dessa cetona gera esse mau hálito, né? Esse hálito cetônico que nós comentamos aí, tá? De indivíduos que ficam muito tempo, pelo menos aí, né, de 6 a 8 horas sem ingerir alimento, ou seja, sem ingerir carboidrato, proteína, lipídios que contêm molécula de glicose para liberar para as células do corpo. Tranquilo? Então, lembrem que sempre em jejuns muito prolongados, tá? Nós temos aí essa liberação de glucagon pelas células alfa, gerando principalmente, né, aumento da participação aí de três processos principais, que é a glicogenólise, a gliconeogênese e a síntese aí, ou formação de cetonas. Essas cetonas nós podemos chamar também de corpos cetônicos. Tranquilo? E para finalizar, né, propriedades aí, efeitos do glucagon, vamos falar deles, né, destes efeitos no fígado, por exemplo, tá? Então, nós temos um aumento da concentração sanguínea de glicose. Então, com isso, tá, nós tivemos um aumento, né? Então, aquele glicogênio se transformou em glicose e aumentou a quantidade de concentração sanguínea de glicose. Vai ter um aumento da glicogenólise
e diminui a síntese de glicogênio. Então, vai diminuir a formação do glicogênio e aumentar a glicogenólise, a quebra aí, né, dessa glicose. Com isso, nós teremos também um aumento da gliconeogênese. Então, aquela glicose 2,6 de fosfato que nós falamos na aula passada vai diminuir. Tranquilo? E no fígado também, nós temos um aumento da concentração sanguínea, né? Ali o fígado promove esse aumento da concentração sanguínea de ácidos graxos e cetoácidos, né? Então, os corpos cetônicos lá, certo? Então, vai ter um aumento aí da lipólise, ou seja, da quebra de gordura, diminui a formação de ácidos graxos e vai ter um processo aí de gliconeogênese. Com isso, teremos o aumento dos cetoácidos, que são sintetizados, ou seja, são formados a partir dos ácidos graxos. Tá? Então, lá no fígado, né, os efeitos do glucagon diretos, né, no fígado são estes: aumento da concentração sanguínea de glicose, tá? E um aumento da concentração sanguínea de ácidos graxos e também cetoácidos. E isso está representado nesta figura. Tá? Então, aqui nós temos lá o glicogênio no fígado, tranquilo, formando ali, ó, glicose 6-fosfato, gerando uma molécula de piruvato, tá? Que vai ficar neste ciclo ali. Então, nós temos a liberação da glicose, tá? E a absorção aí dos aminoácidos, tranquilo? E lá no tecido adiposo, tá? Os ácidos graxos, né, vão ser aí absorvidos pelo fígado, então vai existir aí uma quebra dessa gordura, né? E liberação de cetoácidos, ou seja, né, corpos cetônicos. Tranquilo? Na circulação sanguínea. E aí tem uma tabelinha, né? Então, ó, os nutrientes, os efeitos do glucagon no nível sanguíneo, da glicose vai ser aumentado, dos ácidos graxos também vai ser aumentado e dos cetoácidos, né, formando corpos cetônicos, também vai ser aumentado. Então, né, nós temos lá novamente a glicogenólise, a gliconeogênese e a síntese aí, formação de cetonas. Tudo certo? E aí, agora sim, finalizando, né, a mesma imagem, tá, que eu mostrei para vocês lá com relação às ações da insulina e agora as ações do glucagon no fígado, tá? Então, né, dentro do ambiente hepático, nós temos lá o glicogênio, né, que vai se transformar lá no piruvato, que depois vai formar, né, aquele ciclo dentro da mitocôndria, formando, né, ATP, né, energia, adenosina trifosfato, tá bom? E aí, claro, né, nós teremos aí, ó, a síntese proteica, tá bom? E liberação aí, ó, da glicose, né, e dos cetoácidos, tá? Para a corrente sanguínea. Então, aumentando o nível de glicose no sangue, ou seja, um hormônio hiperglicemiante. Tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida com relação ao mecanismo aí de funcionamento do pâncreas, insulina e glucagon? Tudo certo? Tudo certo, professor. Beleza. Gente, fica da opção de vocês. A gente pode ir direto
e aí eu vou comentar um pouquinho aí sobre as adrenais. Ou se vocês quiserem, ó, são 8h50. Se vocês quiserem um intervalinho aí de uns 15 minutinhos, a gente volta por volta de umas 9h05. E aí até às 10 horas eu libero vocês. O que vocês preferem? Um intervalinho ou vai direto? E direto é melhor. Vamos direto, então? Vocês que mandam. Então, tranquilo. Me deem só um minutinho aqui para que eu mude os slides. Pronto, agora apareceu para vocês aí. Adrenais. Então, ok, vamos direto. Como eu falei para vocês no início da aula, tá? Até para o pessoal, né? Vou repetir para o pessoal que não estava presente ainda. A aula de adrenal nós vamos iniciar aqui, né? Então, eu vou falar para vocês mais características anatômicas, algumas diferenças entre as espécies animais, tá? E um pouquinho aí do funcionamento, né, do eixo que controla aí a liberação dos hormônios das adrenais, tá? E na semana que vem, né, nós vamos explorar este assunto muito mais com o Dr. Ricardo, tá? Que é um colega veterinário, especialista em endocrinologia, tá bom? E aí ele que vai comentar e abordar aí, né, mais os mecanismos aí fisiológicos e também um pouquinho de doenças que nós encontramos nos animais, que nós aqui, né, na realidade aqui de médicos veterinários, principalmente aí em cães, tá? Nós temos muitos problemas voltados para essas glândulas, né? Então, o hiperadrenocorticismo, o hipoadrenocorticismo, que vocês já devem ter aí ouvido falar, tá bom? Então, hoje a gente vai dar uma pincelada aqui, uma introdução sobre essas glândulas também extremamente fundamentais aí, importantes para o funcionamento, aí, manutenção da homeostase do organismo. Então, quem são as adrenais? Primeiramente, quantas são as adrenais? Duas, pessoal, tá? Então, praticamente em todas as espécies aí nós temos duas glândulas adrenais, tá? Elas estão localizadas numa posição anterior, ou se nós formos pegar esse posicionamento bem, né, focado, elas estão crânio-medial aos rins, tá? Então, a região ali onde elas estão é muito próximo aos rins, tá? E a região que a gente, né, a nomenclatura dessa região, a gente fala que é um espaço ou uma região retroperitoneal, tá bom? Então, elas estão localizadas crânio-medial aos rins, ou simplesmente aí anteriormente aos rins. Elas vêm antes dos rins, né? Elas estão mais craniais, tá? Vocês vão com certeza, tá, encontrar aí estes dois termos, adrenais e suprarrenais, tá? São diferentes, mas eles estão se referindo à mesma glândula. Então, é meio que assim, né? São diferentes, mas iguais. Mas por que que eles são diferentes? Porque o termo suprarrenal, pessoal, então esse segundo termo aí, nós só podemos utilizar para os animais, ou no caso da espécie humana, tá?
Então, por quê? O humano, ele é bípede, né? Ele se apoia ali sobre dois membros. Então, as adrenais no ser humano, elas estão localizadas nos polos do rim, elas estão acima dos rins, elas ficam, né, como se fosse um chapéuzinho ali em cima do rim. Por isso que elas são chamadas de suprarrenais, tá? Só que na nossa realidade veterinária, a maioria dos nossos animais aí, principalmente os animais domésticos, então o cão, o gato, o equino, o bovino, suíno, caprinos, ovinos, eles estão em posição quadrupedal, né? Então eles estão numa posição com 4 membros apoiados, eles são quadrúpedes. Então essa adrenal, pessoal, ela vai estar à frente do rim. Então, nós não podemos chamar esta adrenal de suprarrenal. Nós chamamos simplesmente de adrenais. Tranquilo? As adrenais, elas são envolvidas por um tecido. Que tipo de tecido? Tecido conjuntivo, que tem bastante gordura, tem bastante tecido adiposo em volta, né? Não só da adrenal, mas também dos rins, tá? E esse tecido adiposo ao redor, né, desse espaço aí retroperitoneal que vai comportar e armazenar os rins e as adrenais, ele vai servir como um tecido de proteção. Então, qualquer trauma na região ali das adrenais, tá? Ele vai servir como um tecido protetor, né? Com a função aí de impedir e diminuir qualquer tipo de trauma nesta região. Tudo bem? Tranquilo? E se a gente for pegar a glândula adrenal, nós podemos dividi-la em duas principais partes. Uma porção mais externa, tá? Que a gente vai chamar de córtex da adrenal, tá? Então, essa região chamada de córtex é uma região mais externa, ela fica na periferia da adrenal, tá? E macroscopicamente, se nós formos, né, avaliar, ela tem uma coloração mais amarelada. E nós temos uma região mais interna, chamada de medular, tá bom? Então, a medula da adrenal é a porção mais interna e ela tem uma coloração vermelho escura. Tranquilo? Então, se nós pegarmos a glândula adrenal, nós podemos dividi-la numa porção mais externa, chamada de córtex da adrenal, e uma porção mais interna, chamada de medula da adrenal. Tá bom? Então, né, introduzindo aí as glândulas adrenais para vocês, vou mostrar algumas imagens. Então, aqui eu tenho uma glândula adrenal esquerda, tá? Então, o rim aqui foi removido, tá bom? E vejam a camada de gordura que nós temos acima, tá? Aqui no assoalho, próximo aqui, ó, à luva, né? Essa luva azul, tá? Então, existe todo esse tecido adiposo ao redor e a glândula localizada aqui no centro, ó, tá? No espaço retroperitoneal. Aqui na espécie equina. Então, vejam, né, a morfologia, a conformação de uma glândula adrenal de um equino. Aqui no lado, a glândula adrenal esquerda, tá? Aqui a mesma espécie, então, né, do lado esquerdo da tela de vocês, nós temos um rim direito, tá? Que tem formato de coração. E nós temos um rim esquerdo, do lado direito aí da tela de vocês, tá? E abaixo dos rins nós temos as glândulas adrenais. Vejam esse material amarelado, tá? Que nós temos ao redor dos rins e das glândulas, né? É tecido adiposo, gordura, tá? Então, quando nós removemos aí, tá? Claro, esse animal, né, de uma necrópsia, tranquilo? Foi removido aí os rins e as adrenais. Vejam essa gordura perirenal que existe ao redor aí, não só dos rins, mas também das glândulas adrenais, tá? Então, né, envolve aí todo um mecanismo de proteção, tá? Para o órgão aí e para a glândula, tá bom? Então, essa gordura aí, chamada de gordura
perirenal. E aí, assim que a gente faz uma limpa, né, dessa gordura perirenal, nós temos aí, ó, os dois rins, tá? Agora sim, do lado esquerdo da tela de vocês, nós temos o rim e a adrenal logo abaixo, esquerdos, né? Então, o rim esquerdo do equino, ele tem um formato assim, ó, de feijão, né? Formato de rim mesmo. E o rim direito, que está do lado direito da tela de vocês, é um rim que tem formato de coração, tá? Então, no equino, nós temos essa diferença entre o rim esquerdo e o rim direito. E as adrenais também, pessoal, tá? A adrenal esquerda, geralmente, na maioria das espécies, mas mais especificamente aqui no equino, nós temos um formato semilunar dessa glândula. Já a adrenal direita, nós temos um formato mais triangular. Isso se aplica também à espécie humana, tá? Então, geralmente, a adrenal esquerda, ela vai ter aí um formato tendendo a um formato semilunar, e a adrenal direita, nós teremos um formato tendendo a um formato triangular, tá? E aqui, uma representação não só das adrenais, mas também dos rins, com a remoção aí, né, da gordura perirenal, tá? E aí, se nós formos abrir esta adrenal, então vamos fazer um corte, nós teremos este aspecto, tá? Então vejam, né, uma região mais amarelada, que seria o córtex, então, né, toda a região em volta da adrenal, na periferia desta adrenal, ela tende a ser mais amarelada, tá? E a região interna, né, mais centralizada, a medula da adrenal, tende a ser mais vermelho escura, tá? Claro, este animal, né, teve óbitos, são imagens de necrópsia, então essas glândulas já estão um pouco alteradas, tá? Mas no animal vivo, se nós formos pegar uma glândula adrenal e fazer um corte deste tipo aqui, tá? Ou assim que esse animal teve óbito, né? Nós teremos essa coloração mais amarelada na córtex e uma região mais avermelhada, tendendo ao vermelho escuro, na região medular, tá bom? E aqui, não só as adrenais abertas, mas também os rins, tá? Então, vejam que o rim é ao contrário. Geralmente, na camada mais externa, periférica, tá? Nós temos aí uma camada mais vermelha enegrecida e a parte interna, tá? Uma camada mais amarelada, tá? Então, vejam novamente aí, tanto as adrenais quanto os rins, de uma maneira aí, né, um corte sagital. Tranquilo? E aí, quem que vai irrigar essas adrenais? Então, falando da parte anatômica dela ainda, né, quem que vai promover aí uma irrigação dessas glândulas adrenais, tá? Então, nós temos uma irrigação através da bifurcação da artéria renal, tá? Então, né, a artéria renal, ela vem ali da aorta, né? E a partir do momento que essa artéria, ela se ramifica, ela bifurca, tá? Nós temos a formação da artéria renal. Tranquilo? E aí é ela quem vai irrigar as adrenais. Quais são os nervos, né? Quais são os nervos que vão controlar aí, né, a parte propriamente dita aí que inerva, né, as adrenais. Então é um controle hipotalâmico. E a medula da adrenal é inervada por nervos simpáticos.
pós-ganglionares. Então, para que os hormônios, né, para que estimule as adrenais a liberar hormônios, né, nós temos aquele eixo, hipotálamo, hipófise. Tranquilo? Então, né, a adenohipófise, certo? Que é a parte anterior da hipófise, tá? É ela quem vai liberar hormônios que vão estimular as adrenais a liberarem os seus próprios hormônios. Então, é um controle hipotalâmico, tá? Então, nós temos que ter o hipotálamo estimulando a hipófise estimulando a adrenal, e a adrenal vai liberar hormônios. Tranquilo? E quem vai inervar a medula dessa adrenal são nervos do tipo simpáticos pós-ganglionares. Tranquilo? A adrenal, pessoal, né, ela recebe 1/4 do débito cardíaco. Tá? Então, aquele sangue, né, que sai do coração e volta, 1/4 dele vai para as adrenais. Então, vejam a importância da irrigação desta glândula. Tá? Como eu falei para vocês, aquela gordura perirenal, né, ela é extremamente importante para evitar efeitos adversos aí de traumas. Então, existe uma proteção, né, por uma camada gordurosa das glândulas adrenais, não só delas, mas também dos rins, tá? E dependendo da espécie, nós podemos ter algumas variações, que eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui logo em seguida, tá? Então, dependendo da espécie, as adrenais, elas podem ser separadas em lobos, né? Então, nós podemos ter vários lobos ali formando as glândulas adrenais, tá? Não só elas, mas também os rins, né? Se vocês forem pegar o rim do boi, por exemplo, dos bovinos, é um rim todo lobado, tá? Então, alguns itens aí anatômicos voltados aí às glândulas adrenais, tá? E aqui nós temos um exemplo, ó, de uma glândula adrenal de um suíno, tá? Que ela pode ter, assim, ó, um aspecto do tipo prismático, tá? E do outro lado também, ó, ela pode ser estreita e encurvada, tá? Então, dependendo do tipo, ou se é a glândula adrenal esquerda ou direita, nós podemos ter uma variação de conformação e, né, da morfologia dessa glândula adrenal, tá? Algumas com formato mais triangular, algumas com formato mais prismático, algumas com formato mais semilunar, como eu mostrei para vocês no caso do equino e também da espécie humana, tá bom? Então, aqui nós temos uma imagem, para que vocês vejam, né, a irrigação dessas glândulas adrenais. Então, vejam que elas ficam logo, né, cranial aos rins, ó, ficam como se fosse um chapéuzinho ali nos rins. Aqui é uma representação, né, uma imagem da medicina humana, né? Então, aqui sim nós temos glândulas do tipo suprarrenais, né, que elas ficam acima dos rins. Então, eu tenho rim direito, rim esquerdo, tá? E aí nós temos glândula adrenal direita, glândula adrenal esquerda. E vejam quem vai irrigar essas glândulas adrenais, né? Nós temos aqui a aorta, né? Então, a artéria aorta abdominal, ela se ramifica nas artérias renais, tranquilo? E a artéria renal vai se bifurcar e, ó, os vasinhos chegando lá nas glândulas adrenais. Tá? Então, em vermelho, aqui nós temos a aorta, que se ramifica em artérias renais, e, por sua vez, as artérias renais vão se ramificar em microcapilares aí, tá? Que vão, né, irrigar as glândulas adrenais, tanto a glândula adrenal direita, quanto a glândula adrenal esquerda, certo? E ao lado aí, né, correndo juntamente à aorta abdominal, nós temos a veia cava, tá? A veia cava, no caso aí, inferior. Tranquilo? Então, esta é a região qual nós vamos estudar. Estas são as glândulas ao qual nós vamos discorrer sobre elas hoje e também, né,
na semana que vem. Então, aqui tem uma outra imagem também para que vocês vejam, tá? Então, novamente, ali em vermelho, nós temos a aorta, a artéria renal se bifurcando da aorta e, por sua vez, tá? A bifurcação da artéria renal chegando nas adrenais. Vejam a conformação, né? A morfologia desta adrenal como é diferente. Por quê? Este desenho é um desenho representativo e esquemático, tá? Das adrenais de um cão. Então, vejam a diferença, né? Como as adrenais, elas não ficam encaixadas nos rins, elas ficam à frente do rim, tá? Então, aqui nós temos ó, o rim direito, que é um pouco mais cranial, né? E o rim esquerdo, um pouquinho mais caudal, tá certo? Então, a irrigação pela aorta, que vai bifurcar nas artérias renais, que vai bifurcar, né, em capilares aí, que vão chegar nas adrenais, que estão localizadas crânio-medial aos rins. Então, elas estão à frente e mais medial aos rins. Tranquilo? Então, né, vejam a diferença do slide anterior, onde nós temos aí, ó, glândulas encaixadas ali nos rins, no caso da medicina humana. Então, estas são suprarrenais. E aqui, no caso do cão, onde nós temos adrenais, que estão localizadas aí numa região crânio-medial aos rins. Tranquilo? Então, esta é a conformação, aí a morfologia, tanto renal quanto das adrenais ali nos rins. E sempre, né, duas adrenais, uma direita, uma esquerda. Beleza, pessoal? Então, vamos falar das divisões, né? Então, que eu tinha comentado com vocês lá. Nós temos uma divisão chamada de córtex, tá? Então, vou mudar o slide aqui, que é uma porção mais externa de coloração amarelada, tá bom? Pessoal, o córtex da adrenal, ele, né, se nós formos pesar uma glândula adrenal, que vai pesar aí mais ou menos aí 4 gramas, tá? Desses 4 gramas, 90% dessa massa é de córtex. Tranquilo? Então, a parte externa da adrenal, a periferia da adrenal, ela é praticamente aí 90% da massa glandular. Na formação do indivíduo, ela vai ser derivada da ectoderme, da camada mais externa da pele. Quem são os hormônios que a córtex da adrenal vai produzir? Ela produz os hormônios esteroides. Então, os corticoesteroides são produzidos pelo córtex da adrenal, tá bom? Quem são os corticoesteroides? Nós vamos falar daqui a pouco sobre eles, tá bom? E estes hormônios, pessoal, são hormônios, então moléculas que são o quê? Produzidas em um local e vão agir à distância, vão agir num local mais, né, distante. Então, eles vão ser lançados diretamente na corrente sanguínea. Tudo bem? Então, características do córtex da adrenal. É a porção externa, de coloração amarelada. 90% da massa da glândula é de córtex. O córtex, ele deriva na formação do indivíduo, ele vai ser derivado da ectoderme, ou seja, da camada mais externa da pele, tá? Vai produzir, né? Quem é o córtex? Ele é responsável por produzir que tipos de hormônios? Hormônios esteroides, ou seja, hormônios corticoesteroides. Então, estes hormônios estão totalmente vinculados à produção de um hormônio chamado cortisol, tá? Que vocês já devem ter ouvido falar. E, por serem hormônios, eles são lançados na corrente sanguínea. Então, eles são produzidos nas adrenais, porém, eles vão atuar à distância.
tá bom? Então, eles são lançados na corrente sanguínea. Já a camada medular das adrenais, que é a porção mais interna de coloração vermelho escura, ela vai representar apenas 10% da massa da glândula, tá? Então, é uma região menor, tá bom? A camada medular, ela vai ser derivada da mesoderme, então da camada intermediária da pele, tá? Vai ser aí derivada a camada medular da glândula. Esta camada medular, né, a porção medular, já tem uma característica mais de armazenamento destes hormônios, tá? Então, elas armazenam este hormônio, que nós já falamos sobre eles, e vocês vão recapitular aqui, tá? Que são hormônios do tipo aminas e catecolaminas, que nós falamos destes hormônios lá no sistema nervoso simpático e no parasimpático, né? Que são hormônios do tipo adrenalina e noradrenalina. Estes hormônios, pessoal, ficam armazenados na medula da adrenal. E eles serão liberados somente em momentos específicos. Tá certo? Então, a partir do momento que este hormônio, existe uma necessidade da liberação destes hormônios, tanto adrenalina quanto noradrenalina, a camada medular da glândula adrenal vai ser estimulada e vai ser liberado o hormônio específico, tá bom? Quantos por cento nós temos de adrenalina e quantos por cento nós temos de noradrenalina na camada medular das adrenais? Nós temos geralmente 80% de adrenalina, então a adrenal ela vai liberar muito mais adrenalina em comparação com 20% de noradrenalina. Tá bom? Então, recapitulando, resumindo este slide, nós temos duas divisões nas adrenais, uma chamada de córtex e uma chamada de medula. A região do córtex é a região mais externa, que vai produzir hormônios do tipo corticosteroides, tá bom? Que serão lançados na corrente sanguínea a todo momento, então, mediante estímulo das adrenais. E nós temos a camada medular, que é uma porção mais interna, tá? A camada medular, derivada da mesoderme, tem uma característica de armazenar aminas ou catecolaminas. Quais são essas substâncias armazenadas na camada medular? Adrenalina e noradrenalina, numa proporção de 80% de adrenalina e 20% de noradrenalina. Tranquilo? Que serão lançados na corrente sanguínea mediante situações específicas. Tá bom? Então, lembra que eu comentei com vocês? Mediante luta ou fuga, o sistema nervoso simpático trabalha e aí vai ser liberado adrenalina na corrente sanguínea, mediante estímulo ali da medula das adrenais, tá bom? Então, assunto que nós já comentamos. Tranquilo, pessoal? Então, um corte microscópico, nós conseguimos identificar estas regiões de córtex e medula, tá? Então, achem aí, ó, onde está escrito córtex, tá vendo? Essa porção do lado esquerdo da tela, do lado direito da tela de vocês, ali nós temos o córtex, tá bom? Então, nós temos uma cápsula que vai chegar numa região de córtex, e vejam a região da medula, essa região centralizada, que tem duas setinhas ali apontando. Vejam como é uma região mais reduzida, né? Então, 10% nós temos de medula. E 90%, pessoal, nós temos de córtex. Tá? Então, vejam, córtex, medula, tá? E uma cápsula. Então, se nós formos de fora para dentro, nós temos uma cápsula mais externa, uma região de córtex e uma região de medula. Tudo bem?
Tranquilo até aí? Se nós pegarmos somente o córtex da adrenal, tá? Então, foquem agora no córtex. Nós podemos dividir este córtex em 3 regiões, tá? Em 3 zonas. Que nós vamos chamar essas 3 zonas de zona glomerulosa, zona fasciculada e zona reticular. Tranquilo? Tudo bem até aí? Então, nós temos, se pegarmos a adrenal como um todo, nós vamos ter uma cápsula que envolve a adrenal. Nós teremos uma região chamada de córtex da adrenal, que é uma região mais externa, e uma região mais interna, chamada medula. Ponto. Entendido até aí? Se nós pegarmos só a região mais externa, chamada de córtex, nós encontramos 3 divisões, 3 zonas no córtex da adrenal. Uma zona chamada zona glomerulosa, uma zona chamada fasciculada e uma terceira zona chamada zona reticular. Beleza? Entenderam até aí? E aqui eu tenho uma outra imagem para vocês, identificando tudo isso. Então, nós temos uma região de córtex, onde nós teremos 3 zonas, glomerulosa, fasciculada e reticulada, ou reticular, né? Então, no córtex da adrenal, tá bom? Que corresponde a praticamente 90% da massa da glândula. E nós temos uma região mais interna, centralizada, chamada de medula. Tá? A medula da adrenal corresponde aí a 10% do peso. E nós temos os hormônios específicos liberados em cada uma dessas camadas, pessoal. Tá? Então, o córtex vai liberar hormônios corticosteroides, que nós teremos os 3 principais: aldosterona, cortisol e hormônios andrógenos, tá? Todos estes liberados pelo córtex da adrenal, e cada um deles vai ser liberado por uma zona específica. E na parte medular da adrenal, nós temos a liberação de catecolaminas, que são adrenalina e noradrenalina. Tranquilo? E a próxima imagem vai mostrar para vocês exatamente esta divisão da liberação de hormônios, tá bom? Então, ó, vamos lá primeiro, lá em cima, tá? Então, nós temos um rim, estão vendo lá em cima um rim, e a adrenal ali em cima do rim, né? Então, aqui no caso, uma suprarrenal, tá? Aí nós pegamos, né, a setinha aqui, ó, tá mostrando somente a adrenal, tá? Então, nós temos do lado direito ali, ó, cápsula, córtex e medula, tá bom? O córtex dividido em zona glomerulosa, zona fasciculada e zona reticular. Tudo bem? Então, nós estamos lá em cima ainda, lá em cima na imagem, tá? Vamos agora para a imagem centralizada, a imagem que está no centro da tela de vocês, tá? Então, nós temos uma artéria capilar aqui, ó, que está ramificando de uma artéria renal, que vai irrigar esta glândula adrenal, tá bom? Então, nessa imagem centralizada, vamos para o lado esquerdo da tela. Nós temos a cápsula, logo abaixo nós temos o córtex dividido em zona glomerulosa, zona fasciculada e zona reticulada. E por último, nós chegamos na medula. E abaixo da medula, nós ainda temos uma veia medular.
que vai irrigar essa região da medula. Tudo bem? Percebam que no córtex nós temos a zona glomerulosa, a zona fasciculada e a zona reticulada, tá? Percebam que a zona fasciculada é a maior delas. Tem uma grande quantidade de células. Vejam a conformação das células, né? Quando a gente compara as três zonas, tanto a glomerulosa, quanto a fasciculada e a reticulada, né? Vejam agora do lado direito da tela de vocês a conformação, a morfologia destas células, tá? Então, nós temos aí. E quais são os hormônios liberados, tá? Por estas zonas? Então, nós vamos ter os mineralocorticoides, que o principal representante deste mineralocorticoide, que é um hormônio voltado ali, que vai agir, né, mediante, né, a queda de pressão arterial, é a aldosterona, tá? Então, associem isso. A região, a zona glomerulosa, que faz parte do córtex da adrenal, ela vai ter células específicas que vão liberar hormônios esteroides. Qual hormônio esteroide? Do tipo mineralocorticoides. E qual que é o principal representante dos mineralocorticoides? Qual é o principal exemplo que nós temos dos mineralocorticoides? A aldosterona, tá bom? Que vai agir naquele sistema que eu já expliquei para vocês quando nós falamos de hormônio antidiurético, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Tá certo? Que nós falaremos na aula que vem. A zona fasciculada, que é essa zona intermediária do córtex da adrenal, vai produzir hormônios esteroides do tipo glicocorticoides. Então, são hormônios vinculados à molécula de glicose. Então, são hormônios glicocorticoides. E o principal representante dos glicocorticoides, o principal exemplo que nós temos dos glicocorticoides é o cortisol. Tranquilo? O cortisol, ele é liberado muitas vezes em momentos ou episódios de estresse. Né? Então, quando nós estamos estressados, nós estamos liberando muito cortisol, graças à nossa glândula adrenal. É ela que vai liberar este cortisol. Ela vai estimular, ser estimulada aí a zona fasciculada das adrenais e vai liberar cortisol, que é um hormônio glicocorticoide. Certo? A zona reticulada, então, finalizando aí, né, a região de córtex da adrenal, tá? Vai liberar hormônios do tipo andrógenos, que nós temos o principal representante, este nome aí, ó, extremamente complicado. Desidroepiandrosterona. Tá? Este é o principal hormônio representante, o principal exemplo de hormônio andrógeno, que vai ser liberado pela zona reticulada da adrenal. Certo? Tranquilo? E por último, né, agora já numa região da medula, como eu falei para vocês, tá? Nós temos lá liberação de catecolaminas ou aminas e a principal representante, o principal hormônio aí, neurotransmissor, né, liberado pela medula da adrenal, então em maior quantidade, é o hormônio adrenalina.
tá? E a adrenalina, por sua vez, vai ser liberada em momentos específicos. Ela fica ali armazenada, né? E aí, mediante aí algum estímulo, principalmente, tá? Ali, né, de nervos simpáticos pós-ganglionares, será liberada, né? Então, mediante estímulo do sistema nervoso autônomo simpático. Tudo bem, pessoal? Tranquilos até aí? Vamos só falar das 3 zonas e aí eu libero vocês. Tudo bem? Já que nós não fizemos um intervalo, então a gente acaba um pouquinho mais cedo, tá bom? Então, das camadas do córtex, nós temos as 3 zonas: zona glomerulosa, fasciculada e zona reticulada, tá bom? A zona glomerulosa, ela participa de 15% da região cortical do córtex da adrenal. Então, 15% é formado pela zona glomerulosa, tá bom? Então, a zona glomerulosa é a que está mais externa. Ela está situada imediatamente abaixo da cápsula conjuntiva. Tudo bem? As células da zona glomerulosa são células que se dispõem em agrupamentos globosos, que são envolvidos por capilares. Mostrei para vocês aqui, ó, na imagem anterior, tá? Então, ó, a zona glomerulosa, né? Vejam a conformação dessas células. São células do tipo globosas, então elas se agrupam, né, com uma conformação aí globosa e são envolvidas por capilares, né? Então, voltando na imagem, vejam os capilares aqui, ó, né? Nós temos uma cápsula, uma artéria capilar aqui, ó, tá? E aí, os capilares dessa artéria vão irrigar essa região chamada zona glomerulosa, a qual faz parte do córtex da adrenal, tá? As células são colunares, então elas se arranjam, elas vão ter uma disposição globosa, mas a célula, né, a morfologia celular é do tipo aí, ó, colunar, tá bom? Como eu falei para vocês, o principal hormônio secretado por esta região, por esta zona glomerulosa, são os mineralocorticoides, tá? Que nós temos como principal representante dos mineralocorticoides, nós temos a aldosterona como o principal representante, o principal exemplo, tá? E estes hormônios mineralocorticoides, principalmente a aldosterona, vai estar relacionado com o quê? Ao controle hídrico e balanço eletrolítico. Então, por isso que eles são chamados de mineralocorticoides, porque eles vão fazer um equilíbrio, né, uma homeostase do corpo mineral. Então, a principal função da aldosterona é fazer a reabsorção de um mineral chamado sódio e eliminar, aumentar a eliminação de um outro mineral chamado potássio. Tá bom? Então lembrem, pessoal, a zona glomerulosa, mediante da liberação aí de secretar aldosterona, a principal função da aldosterona, reabsorver sódio e eliminar potássio. Tranquilo? Então, voltando, tá? A aldosterona, ela tem a função aí de controlar, né, de fazer um controle hídrico e um balanço eletrolítico, mantendo a homeostase mineral, tá bom? E a principal função da aldosterona é reabsorver sódio e eliminar potássio. Então, ela vai reabsorver íons Na+, que são íons de sódio, e vai eliminar íons K+, que são íons do tipo potássio. Com isso, ela vai promover o quê? A reabsorção de água, reduzindo a produção de urina. Com isso, pessoal, ela mantém
a pressão arterial. Então, qualquer queda de pressão arterial, o sistema renina-angiotensina-aldosterona vai ser ativado para que ocorra um aumento da pressão arterial. Então, vai produzir menos urina. Por quê? Vai reabsorver água, vai levar mais água para dentro do vaso sanguíneo. Com isso, nós teremos um aumento da pressão arterial. Tranquilo? Então, essa é a principal função da zona glomerulosa do córtex da adrenal. Tá bom? Então, tem aqui uma imagem, né? Na seta, nós temos ali ó, a zona glomerulosa. Vejam como as células, elas, né, ficam de uma maneira aí colunar, elas são agrupamentos globosos, mas elas ficam justapostas aí de uma maneira colunar, tá bom? E aqui, ó, principal hormônio secretado pela zona glomerulosa é a aldosterona, já que ela tem aí praticamente 90% da atividade mineralocorticoide, tá bom? Então, quem mantém a homeostase mineral do corpo é a zona glomerulosa, mediante secreção de aldosterona, que vai promover a reabsorção de sódio, aumentando a eliminação de potássio. Com isso, ela vai reabsorver mais água, reduzindo a produção de urina. Certo? Então, zona glomerulosa. Tudo bem? Vamos falar da zona intermediária, que é a zona fasciculada, que é a maior região que nós temos do córtex. Então, voltando naquela imagem inicial, vejam, a zona fasciculada, tá? Ela tem a maior quantidade de células aqui, a maior participação, tá? Na região do córtex da adrenal. Tudo bem? Então, a zona fasciculada, ela tem mais ou menos aí 75% do volume desse córtex, tá bom? As células que nós encontramos na zona fasciculada são células poliédricas, que vão formar cordões paralelos entre si e perpendiculares à superfície do órgão. Então, essa é uma característica morfológica desse tipo de célula, tá bom? Células poliédricas formando cordões paralelos entre si, porém que são o quê? Perpendiculares à superfície do órgão. Então, vou voltar naquela imagem novamente. Vejam como elas são, tá? Elas são paralelas, porém perpendiculares à superfície. Então, são células mais achatadinhas, né? Então, vejam, elas formam cordões, pessoal, né? O agrupamento dessas células vão formar cordões celulares, paralelas entre si, porém perpendiculares à superfície do órgão, tá bom? As células da zona fasciculada vão produzir esteroides, que nem as células da zona glomerulosa. Porém, estes esteroides produzidos na zona fasciculada são do tipo que glicocorticoides. Então, aqui nós não teremos produção de mineralocorticoides, nós vamos ter produção de glicocorticoides. E qual que é o principal exemplo de glicocorticoide, né? Qual é o principal produto em maior quantidade que nós teremos excretado na realidade, pelas glândulas da zona fasciculada? O cortisol, né? Assim como a aldosterona, que é um mineralocorticoide, vai realizar a homeostase mineral, aqui nós vamos ter os glicocorticoides, o principal deles, o cortisol, relacionado à homeostase da glicose. Por isso que ele é chamado de glicocorticoide. Tudo bem? Tranquilo? E o que o cortisol, ele vai realizar, né? Qual que é a principal função
deste cortisol ou dos glicocorticoides no corpo do animal. Disponibilidade suficiente de energia, tá? Então, o ATP está totalmente vinculado na homeostase aí da glicose, tá bom? Então, a disponibilidade suficiente de ATP está vinculado aí à liberação do cortisol, resistência ao estresse, então, geralmente, quando o animal está estressado, ele libera este cortisol, e auxílio também, né, tem uma parcela de participação no aumento da pressão sanguínea. Tudo bem? E os corticoides, pessoal, são muitas vezes utilizados como anti-inflamatórios, né? Então, nós temos aí uma gama de anti-inflamatórios, que são anti-inflamatórios esteroidais, que nós chamamos, tá bom? Porque eles vão participar na inibição da liberação de muitas substâncias químicas envolvidas com processos inflamatórios. Então, muitas interleucinas inflamatórias serão bloqueadas mediante, né, a utilização aí de anti-inflamatórios do tipo esteroidais. Então, não confundam, né? Existem anti-inflamatórios não esteroidais e existem anti-inflamatórios esteroidais. O que nós estamos nos referindo aqui são os anti-inflamatórios esteroidais. Tudo bem? Tranquilo? Tá bom? Então, lembrem, resumindo este slide, a zona fasciculada das adrenais, que corresponde a praticamente 75% do volume do córtex, tá? São células poliédricas dispostas em cordões paralelos, porém perpendiculares à superfície do órgão, tá bom? Estas células são produtoras de glicocorticoides e o principal produto glicocorticoide produzido é o cortisol. O principal hormônio é o cortisol. O cortisol está vinculado ao equilíbrio, ao homeostase da glicose, tudo bem? E a glicose, né, a homeostase dessa glicose, o cortisol por si só, ele vai participar aí de uma disponibilidade suficiente de ATP para o corpo, adenosina trifosfato, vinculado totalmente aí à energia, tá bom? Vai ter uma resistência ao estresse e auxílio no aumento da pressão sanguínea. E também pode estar vinculado a processos anti-inflamatórios, então, principalmente, né, corticoides aí exógenos, os quais nós tomamos, nós aplicamos nos animais, tá? Então, são anti-inflamatórios do tipo esteroides, que vão inibir a liberação de muitas substâncias químicas vinculadas a processos inflamatórios. Tranquilo? Então, aqui nós temos uma imagem da zona fasciculada. Vejam, né, na seta azul aqui, ó, como é uma zona muito maior, né? Então, ela tem um volume maior. Então, o principal hormônio aqui, ó, cortisol e corticosterona, tá bom? Ela tem uma leve participação da secreção aí em menor quantidade de hormônios sexuais, por isso que nós comentamos aí pouco disso, né? Porque o principal hormônio é o cortisol, que é responsável, ó, pessoal, por 95% da atividade glicocorticoide. Então, vejam a importância da liberação do cortisol. 95% total desta atividade, restando apenas 4%, né, de atividade de corticosterona. Tranquilo? Então, para nós aqui, o hormônio que mais interessa, o produto que mais interessa é o cortisol. E finalizando a aula, né, vamos falar da última zona, que é a zona reticulada do córtex da adrenal, que é a que nós temos em menor quantidade, né? Então, é aquela que tem um volume bem reduzido, é uma zona limítrofe com a camada medular, então ela faz uma certa, né, comunicação ali, ela está intimamente vinculada com a camada medular, tá bom? Então, é a zona mais interna, que é a zona
chamada de reticulada. Tranquilo? Então, a zona reticulada, pessoal, né? As células, elas dispõem, como que é a morfologia dessas células? Elas vão se dispor aí, elas dispõem em cordões irregulares, tá bom? Como se fosse um aspecto de rede, né? Deixa eu voltar lá para vocês identificarem agora aqui a zona reticulada. Só um minutinho, aqui voltou. Tá? Então, vejam a última camada ali, ó, zona reticulada. Um aspecto de rede, não existe uma orientação dessas células, tá bom? Então, essa é a característica da zona reticulada. E ela tem um volume muito reduzido em comparação à zona fasciculada, por exemplo, e com relação também à glomerulosa, tá bom? Quem são os hormônios produzidos na zona reticulada? São os hormônios sexuais, né? Principalmente os hormônios andrógenos, tá bom? E, né, nós temos aquele nome complicado aqui, né, aquele nome gigantesco chamado dehidroepiandrosterona, tá? Que é o principal hormônio andrógeno produzido na zona reticulada, tá bom? Quem é que controla essa zona reticulada? O ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico, tá? Ou adrenocorticotrópico. Este hormônio, ele é produzido lá na hipófise, tá? Então, a zona reticulada, para que ela produza os hormônios sexuais, principalmente, né, os andrógenos, ela precisa ser estimulada pela hipófise. Então, ela não vai trabalhar sozinha, tá bom? Então, a hipófise precisa liberar o hormônio adrenocorticotrópico para que a zona reticulada, né, para que as células da zona reticulada produzam os hormônios sexuais, principalmente os andrógenos. Tranquilo, gente? E, claro, né, para que a hipófise libere o hormônio adrenocorticotrópico, ela precisa ser estimulada pelo hipotálamo. Então, lembrem, né, daquele feedback positivo, feedback negativo, tá bom? Sua ação, né, é menos de 1/5 daquela exercida pelo andrógeno testicular. Então, além da produção, né, de andrógeno pela adrenal, nós também temos aí a produção de andrógeno, que seria a testosterona, no caso dos machos, tá bom? E aí nós temos uma participação muito mais ativa de produção de testosterona pelos testículos do que pelas adrenais. Mas existe uma participação, por mais que seja uma participação reduzida, tá? Da produção de andrógenos pelas glândulas adrenais. Tranquilo? Então, resumindo este slide, nós temos a zona reticulada, 10% de volume do córtex da adrenal, tá? Que possui uma camada limítrofe com a camada medular, porque logo abaixo dela já entraremos em região medular, tá bom? E as células são dispostas em cordões irregulares, formando um aspecto de rede, tá? E o principal hormônio sexual produzido nesta zona são os andrógenos, em especial o SDHEA, tá? Dehidroepiandrosterona, tranquilo? E quem controla a produção deste hormônio é o ACTH, que é produzido lá na hipófise, que é o hormônio adrenocorticotrópico. Tudo bem? E aqui nós temos uma imagem, então, né, aqui, ó, zona reticulada, na setinha azul, tá? Então, vejam que nós temos uma camada, né, mais fina, muito próxima da medula, tá bom? Então, o principal aqui, ó, secreção principal são os andrógenos e secreção em menor quantidade dos estrógenos, além aí de quantidades ainda menores de alguns outros glicocorticoides, tá bom? Então, lembrem dos andrógenos, que são os hormônios secretados aqui
pelas células que compõem a camada reticular, que faz parte do córtex da adrenal. Então, vejam a importância desse córtex, né? Só no córtex nós temos a produção de praticamente 3 importantes hormônios, né? Divididos em 3 zonas: zona glomerulosa, fasciculada e zona reticular. Tá certo? Então, aqui tem mais uma imagem para vocês verem, né? Resumindo tudo isso que eu disse. Então, cortisol é um glicocorticoide mediante estímulo também do ACTH. Aldosterona é um mineralocorticoide, então, né, cortisol, zona glomerular, fasciculada, aldosterona, zona glomerulosa, e por último, né, o andrógeno, a desidroepiandrosterona, a zona reticulada, tá bom? Então, olha lá, zona glomerular, nós temos os mineralocorticoides, zona fasciculada, nós temos os glicocorticoides, e a zona reticular, nós temos os andrógenos, tá bom? Então, né, essa meia-lua representando aí as camadas do córtex da adrenal, e por último a medula, né, que produz as catecolaminas, que agora sim, prometo para vocês, é o último slide, tá bom? Da medula da adrenal, para que a gente finalize aí todas as camadas, tá bom? Para que na aula que vem nós tenhamos aí né, o funcionamento dessas camadas. Então, com, né, a aula aí da fisiologia toda das adrenais. Então, na região medular, nós temos células do tipo poliédricas, né? E elas se dispõem aí, pessoal, ó, em cordões que vão formar uma intensa rede em cujas malhas tem capilares e vênulos, tá bom? A origem embrionária da medula da adrenal, né, vem lá de uma origem mesodérmica, mas ela vem ali da crista neural, né? Lembra aquela primeira aula que eu dei para vocês lá no início do semestre, né, onde nós tínhamos aí a formação da crista neural, né, na hora ali de formação do sistema nervoso do indivíduo, tá? Então, a medula da adrenal, ela vem de origem aí embrionária da crista neural, tá bom? Quais são as células, né? Como que chamam essas células que nós temos ali nas adrenais que vão secretar adrenalina e noradrenalina? São células chamadas do tipo cromafins, tá bom? Então, as células que nós encontramos nas adrenais são células do tipo cromafins, tá? Por quê? Elas contêm grânulos citoplasmáticos que se tornam marrons, tá? E quando são expostos a sais de cromo, né? Principalmente eles têm essa tonalidade mais amarronzada. Então elas são chamadas de células do tipo cromafins, porque elas são expostas a sais de cromo, tá bom? Então, as células cromafins vão ter a função de secretar 2 tipos de hormônios, 2 tipos de catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, tá bom? Estas são substâncias mediadoras químicas do sistema nervoso simpático, aquele sistema nervoso vinculado a reações de luta ou fuga, tá bom? Então, em qualquer situação de luta ou fuga deste indivíduo, seja animal, seja o ser humano, a adrenal, mediante estímulo das células cromafins, vão liberar catecolaminas do tipo adrenalina, que vai ter uma representação muito maior, 80% destes hormônios, né, serão adrenalina, e 20% restante aí de noradrenalina, tá bom? Tudo isso vinculado à medula da adrenal. Então, resumindo o slide, nós temos na medula da adrenal células poliédricas que se dispõem em cordões, formando uma intensa rede, né, onde nós temos entremeadas a esta rede
capilares e vênulas, tá bom? A origem da medula, a origem embrionária dela, ela vem da crista neural, tá bom? Estas células poliédricas contêm grânulos citoplasmáticos que são amarronzados a partir do momento que são expostos a alguns sais de cromo. E aí nós vamos chamar estas células poliédricas de células cromafins, tá bom? As células cromafins vão secretar, né, quando forem estimuladas pelo sistema nervoso autônomo simpático, vão secretar catecolaminas, que nós temos dois tipos principais, adrenalina e noradrenalina. A adrenalina é a sua maior representante. 80% das catecolaminas serão a adrenalina, que são substâncias mediadoras aí, né, como eu já havia dito, vinculadas ao sistema nervoso simpático, que está voltado aí para atividades de luta ou fuga. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Eu vou deixar mais 3 imagens para que vocês deem uma olhada no mecanismo de, né, ação tanto do eixo hipotálamo-hipófise, que vai agir ali nas glândulas adrenais. Então, esta imagem, esta outra e esta última, tá bom? Para que vocês deem uma olhada nessas imagens, deem uma estudada, tá bom? Que é sobre isso que nós falaremos aí na aula que vem, tá? Então, semana que vem nós vamos conversar, né, mediante aí a participação do Dr. Ricardo conosco sobre o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, tá bom? Como que, né, funciona esse mecanismo de liberação destes hormônios de cada uma dessas camadas, tanto do córtex, né, das zonas glomerulosa, das zonas fasciculada e reticular, e também da medula da adrenal na liberação aí das catecolaminas, tanto a adrenalina quanto uma pequena porcentagem da noradrenalina. Tudo bem, gente? Tranquilos? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma colocação? Alguém não entendeu? Alguém quer que eu explique algo novamente? Alguém tem alguma dúvida do trabalho? Professor, assim, eu vou fazer a tireoide. Eu preciso fazer a traqueia também, o tubo da traqueia, posso fazer? Pode fazer. Se você conseguir fazer, fica bem legal. Se não conseguir, não tem problema. Você pode representar a glândula tireoide, fazer todo, né, um esquema, o formato da glândula e explicar sobre, né, a comunicação que ela tem ali com a hipófise, na liberação né, da tireotrofina T3 e T4, né, como que a hipófise estimula, né, liberando o TSH, que é o hormônio tireoestimulante, como que chega isso na tireoide, tá bom? E como que, né, quais são os principais hormônios liberados por ela aí. Tá bom, obrigado. Alguém mais, pessoal? Alguma dúvida? E lembrem, né, que se vocês estiverem com um trabalho já semi-pronto, vocês podem ir me enviando, não precisa esperar chegar no dia 6, tá bom? O dia 6 é o limite, é o dia limite para vocês mandarem. Tudo bem? Então é isso, gente. Deixa eu encerrar aqui a gravação.